Bom dia! Queria dar um grande abraço em cada uma e cada um. E quero começar, senhor presidente. A Ana Paula fez uma brincadeira aqui com o AAA, e é uma diretoria que a gente tem total confiança nisso. Eu queria também fazer uma brincadeira, porque o dia de hoje, ele tem um marco e um símbolo de um 5S. O S da saúde, o S do SUS, o S da segurança, o S da soberania e o S daqueles que acreditam que o Brasil é com S. Porque Brasil com Z não faz uma Hemobras, não faz. Uma fábrica como essa, no interior do Nordeste brasileiro, no estado de Pernambuco, se transformando para a América Latina e para o mundo, numa das maiores fábricas que produzem vida. Eu quero começar pela segurança. Presidente, vice-governadora Priscila, meus colegas ministros que estão aqui, ministros pernambucanos que defendem Pernambuco, vários deles tiveram um papel muito importante aqui ao longo dessa história da Hemobras, tanto o Jorge Messias, a Luciana Santos, o Silvio, ministro dos Portos, meus senadores Humberto Costa, senadora Tereza, senador Fernando Dueire, os deputados federais estão aqui, meus colegas Túlio Adelha, Carlos Veras, Pedro Campos. A segurança, porque um dos maiores dramas de uma mãe, de um pai, de uma família, quando descobre que o seu filho tem algum problema de coagulação, a hemofilia é o mais conhecido de todos, mas nós temos no Brasil cerca de 30 mil pessoas que têm algum problema de coagulação. Essa mãe e esse pai, ela passa a ficar durante a vida inteira preocupada com duas coisas. Primeiro, se vai conseguir garantir o tratamento, o medicamento, que tem que ter aplicação diária, permanente para esse filho. Não só o medicamento, mas as fisioterapias, o cuidado com a equipe de saúde da família, a necessidade de levar para um serviço de urgência ou não, que já é um grande desespero para os pais. Mas tem um outro desespero, que ao longo da nossa história, do mundo e do Brasil, muitos hemofílicos, muitas hemofílicas, muitas pessoas com doença de coagulação, ao se tratarem, porque a gente não tinha a segurança da qualidade do que estava sendo feito e das transfusões, pegaram outras doenças e morreram não pela hemofilia, não pela doença de coagulação, mas tantos que morreram pelo HIV/AIDS, pela hepatite C, pela hepatite B. Eu me lembro aqui de uma figura ímpar na nossa história brasileira, um grande amigo do senhor, presidente Lula, que sempre batalhou pela luta contra a fome, o querido Betinho, o Herbert de Souza. E eu tenho certeza absoluta, presidente, que o Herbert de Souza, que era uma pessoa também muito religiosa, nas suas orações, nos seus sonhos, nas suas utopias, ele nunca imaginou, presidente, que em uma mesma semana, o Brasil ia começar a semana com o anúncio de ter saído do mapa da fome definitivamente, graças ao seu governo, e terminar a semana com uma fábrica da Hemobras que garante produção nacional e soberania nacional para o tratamento dos hemoderivados aqui no nosso país. A luta pelo SUS começou, em parte, pela luta contra o descalabro que eram os bancos de sangue no país, quando a rede era só privada, quando as pessoas eram pagas para doar sangue e se comprava o sangue, quando os hospitais, as santas casas, hospitais privados, para garantir a albumina, para garantir o plasma, para garantir um fator fundamental para garantir a coagulação, tinham que comprar esse produto do banco de sangue, e toda vez que entra o lucro, o dinheiro, a primeira coisa que se perde é a segurança do paciente.
Quantos pacientes não morreram de hepatite A, de hepatite B, de hepatite C e do HIV, de doenças que a gente nem sabia que existiam lá no final dos anos 70 e anos 80, depois que nós descobrimos, como a própria hepatite C, hepatite delta, por conta do descalabro que era a doação, a venda do sangue e a insegurança que existia na garantia dos fatores de coagulação que nós estamos garantindo para a população brasileira. Então, hoje é, acima de tudo, um dia de segurança para as famílias brasileiras, de segurança para as pessoas que sofrem com essas doenças, de segurança para cada profissional de saúde, seja do SUS ou do setor privado, que quando vai aplicar, quando prescreve um medicamento como esse, seja para ser tomado em casa como os fatores de coagulação, ou seja numa UTI, como a gente prescreve a albumina, ou seja, às vezes na UTI ou na unidade de cuidado crítico, quando a gente prescreve uma imunoglobulina, a segurança desses profissionais que vai saber que vai prescrever um medicamento 100% produzido no Brasil, 100% certificado pela Anvisa, 100% qualidade e ainda mais com sotaque pernambucano para salvar a vida dessas pessoas, dos brasileiros e brasileiras. Uma segurança que se transforma, isso é muito importante para toda a rede de banco de sangue do nosso país. Eu sou doador de sangue. Como eu sou corintiano igual o presidente Lula, eu faço parte de uma família chamada Doação do Sangue Corintiano, que a gente vai lá, doa 3 vezes por ano pelo menos, lá na Arena Corinthians, e a gente salva a vida de corintiano, de palmeirense, de santista, de São Paulino, é para todo mundo. E todo mundo sabe que ao doar o sangue, como disse aqui a Ana Paula, é salvar 4 vidas com a doação. Só que quando a gente tem um Hemobras, que capta todo esse sangue que está sendo coletado por doação voluntária de forma com qualidade, acompanhado pelo Hemobras, que certificou mais de 70 bancos de sangue já no nosso país, para ter a qualidade desse transporte. Para chegar aqui, todo mundo que estava acompanhando a visita se espantou quando foi dito que cerca de 3% apenas do que chega aqui, a gente não consegue aproveitar por conta da qualidade do trabalho que está sendo feito por servidores, trabalhadores da Hemobras, por toda essa rede no Brasil, e graças à parceria com os secretários estaduais, municipais e todos os profissionais que estão nessa hemorrede espalhada pelo país. E a gente vai investir cada vez mais. Nós estamos garantindo segurança para o conjunto do Sistema Único de Saúde. Porque um banco de sangue que funciona bem, ele obriga o laboratório a funcionar bem. Um banco de sangue que funciona bem no hospital, obriga o resto do hospital a funcionar bem. Melhorar o atendimento a toda a população que está ali naquele hospital. Então, no dia de hoje, Ana Paula, e eu quero dar uma salva de palmas a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Hemobras. É um passo além para a segurança das famílias brasileiras e a segurança de que pode ter guerra em qualquer lugar, pode ter pandemia em qualquer lugar, pode um presidente de um país que se acha chefe do mundo inventar o que inventar de tarifa, nada vai abalar a produção da Hemobras para garantir a saúde do povo brasileiro e o tratamento do povo brasileiro. E eu quero passar para dizer do quanto que isso aqui significa de soberania, o S da soberania da nossa nação. Porque a pandemia mostrou que a maior soberania de um país é ele poder cuidar do seu povo em qualquer momento, que possa ter qualquer risco de garantia dos serviços da saúde, dos insumos da saúde, o país não ter dependência de outro para garantir esse tratamento. Presidente, está aqui o nosso querido ex-ministro da Saúde, Humberto Costa. O senhor talvez não tenha ideia do sofrimento que era dos servidores do Ministério da Saúde, sobretudo aqueles responsáveis pelas áreas de compras desses hemoderivados, que a cada ano tinha que enfrentar um verdadeiro cartel internacional de venda desses produtos, ameaçando parar, romper o contrato se não subisse o preço. A cada oscilação do dólar, queriam rever o preço. A cada negociação diziam, eu não tenho que parar de fornecer para o Brasil, porque eu tenho que continuar fornecendo para a Europa,
para outros países, tem uma demanda em outros lugares. Nós estamos construindo a nossa soberania estratégica. Agora tem uma fábrica do Ministério da Saúde, do SUS, que garante a produção desse medicamento, a entrega de medicamento, sem impacto nenhum de qualquer conflito que possa acontecer no mundo. E eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros internacionais, porque o país que mais produz hemoderivados é os Estados Unidos, com várias empresas privadas lá, mas nenhuma se dignou a vir fazer uma parceria com o Ministério da Saúde, de transferir a tecnologia para que o Brasil deixasse de ser dependente da compra daquele produto, daquela empresa, e passasse a produzir aqui. Por isso eu quero agradecer a Takeda, que vem lá do Japão, como empresa internacional, e a LFB, que vem lá da Europa, que aceitaram fazer essa parceria com o Brasil, de transferência de tecnologia, de formação dos nossos profissionais, de treinamento. Vários dos nossos profissionais foram lá para esses países para aprender, vários de lá vieram para cá, e é assim, com cooperação internacional, com multilateralismo, sem ficar dependente de apenas um país, que o Brasil consegue dar passos cada vez mais firmes do tamanho que é o Brasil. A soberania, presidente, de trazer aqui para o interior de Pernambuco cada vez mais profissionais qualificados. Tem gente aqui que pesquisa, que se qualifica, que formou em mais de uma faculdade, que está fazendo mestrado, doutorado, que vai produzir cada vez mais pesquisa. Eu fico emocionado, sim, Ana Paula, de ver essa fábrica, a produção, aquelas máquinas, os equipamentos, mas o que mais me emociona é ver o brilho nos olhos de cada trabalhador e cada trabalhadora na Hemobras, ver o sorriso quando vê o presidente do seu país entrar nessa fábrica para te dar um abraço e querer dizer: presidente, o senhor está reconhecendo o trabalho feito por todos nós. Isso aqui não foi construído da noite para o dia, foi uma luta que começou, como eu fiz questão de dizer lá fora, graças a 2 pernambucanos que tomaram a decisão, o presidente Lula e o ministro Humberto Costa, à época ministro da Saúde do nosso país. E enfrentaram de tudo. Eu sou do estado de São Paulo, sou médico, formado lá, das universidades de São Paulo. Eu nunca vou esquecer a quantidade de coisa de preconceito que eu ouvi lá em São Paulo, dizendo que Pernambuco nunca conseguiria fazer uma fábrica, produzir, que não queriam mandar o plasma que estava lá em São Paulo, no sul do país, para Pernambuco se desenvolver e produzir. Pernambuco está mostrando mais uma vez a força e o potencial do Nordeste brasileiro. E não foi fácil esse sonho ser construído, presidente. Depois que o senhor deixou a presidência, nós começamos, eu era ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma, quando nós começamos a construção da fábrica em 2011 e 2012. Tomamos uma decisão ali também de não só dar continuidade a essa planta industrial, essa tecnologia que está sendo entregue hoje, mas ter a ousadia de buscar uma outra tecnologia que o senhor veio aqui em 2024 abrir, que é o fator recombinante. Então a Hemobras passa a deter 2 grandes tecnologias modernas na produção dos hemoderivados, que dá segurança para quem precisa desses produtos, mas dá ousadia, força para a Hemobras voar mais alto, igual o Superplasma, para poder desenvolver outros produtos a partir dessas tecnologias. E muita gente tentou tirar essa fábrica aqui de Pernambuco, presidente. Teve um momento que quiseram levar para o Paraná, depois quiseram fazer uma outra fábrica em São Paulo, falaram que estava pronta a fábrica, tinha até financiamento para isso. Depois tentaram sufocar a fábrica, e ela só não saiu daqui, presidente, em primeiro lugar, pela luta do povo pernambucano e pelo papel que a bancada de Pernambuco, os deputados, deputadas, senadores, senadoras tiveram lá no Congresso Nacional. Eu era parlamentar na época também, na luta para não deixar essa fábrica sair de Pernambuco. E segundo, porque graças a Deus o senhor voltou. Graças a Deus é o povo de Pernambuco e o povo do Nordeste, o senhor voltou. E quando o senhor voltou, o senhor colocou a Hemobras no PAC. É dinheiro sem contingenciamento, protegido, garantido. O dinheiro ficou parado na época do famigerado teto de gastos da saúde, que sufocava o recurso da saúde. O senhor colocou a Hemobras no PAC e por isso que a gente garante esse quase 2 bilhões de reais para fazer esse sonho, essa ousadia se transformar numa realidade para o povo de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo.
E é essa história, é essa energia, presidente, que nos dá a força para enfrentar os momentos que o Brasil está enfrentando e que o senhor está liderando também o Brasil com o lançamento do Plano Soberano ontem. Porque nós estamos enfrentando, não é só um tarifaço, nós estamos enfrentando na figura do presidente atual dos Estados Unidos um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o começo do governo dele, a cada momento ele faz ataques à saúde do mundo como um todo. Ele cortou recursos de produção de vacina dos Estados Unidos. Ele começou a incentivar uma verdadeira perseguição contra pesquisadores de vacina dos Estados Unidos. Tanto é que nós estamos atraindo, né, Ana Paula, aqui para o Brasil, para a Hemobras, para a Fiocruz, para as empresas nacionais, para as empresas privadas internacionais que investem no Brasil, vários pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos, porque não aguentam mais a perseguição do negacionismo da extrema-direita e estão vindo colaborar com a pesquisa, com a inovação aqui no nosso país. Ele retirou os recursos dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, saiu dos principais fundos de produção de vacinas, rasgou contrato de vacina, de produção de vacina com empresa lá dos Estados Unidos, porque não quer apostar mais na vacina RNA mensageiro. Se ele está fazendo isso lá, o seu governo, presidente, está dando uma nova aposta para a saúde e para a ciência. Ele parou de produzir vacina de RNA mensageiro, o seu governo está criando 2 plantas de produção de vacina de RNA mensageiro aqui no Brasil, uma na Fiocruz e outra no Butantan, e o Brasil vai passar na frente deles na corrida por essa nova tecnologia da vacina. E o último ataque, eu preciso falar isso aqui, o último ataque que o governo Trump fez à saúde foi a sanção absurda que foi feita ontem contra 2 brasileiros, um deles, inclusive, um pernambucano de coração, o Dr. Mozart Salles, que tiveram pelo governo dos Estados Unidos os seus vistos de poder entrar, deles e das famílias deles, dos filhos, das esposas, de poder entrar nos Estados Unidos, porque participaram da criação do programa Mais Médicos. Eu digo ao querido Mozart Salles, ao Alberto Kleiman e a todos aqueles que participaram do programa Mais Médicos, eu tenho orgulho do que vocês fizeram, eu tenho orgulho da luta de vocês. Num certo dia, a então presidenta Dilma pediu para que o Ministério da Saúde pudesse percorrer o mundo inteiro para ver como que a gente podia resolver um problema de presença de médicos nos municípios brasileiros. Aquilo que o prefeito sabe da dificuldade de garantir esses profissionais aqui. Eles foram para Portugal, foram para a Espanha, foram para a Itália, foram para a França, foram para o Reino Unido. Fomos durante 2 vezes para Genebra, vários países do mundo, fomos ver o que acontecia nos Estados Unidos, como que era a presença dos médicos das regiões mais pobres dos Estados Unidos. E ouvimos de todos esses países que a grande parceria, a melhor parceria a ser feita, era a parceria com os médicos e médicas de Cuba naquele momento. Então a gente não ia titubear. Em primeiro lugar está o interesse da saúde do povo brasileiro e não qualquer interesse de qualquer país. E a gente tem orgulho, primeiro, de ter feito esse programa, e mais orgulho ainda, presidente, que o senhor voltou para a presidência da República e não só fortaleceu o Mais Médicos, mas dobrou o Mais Médicos. Hoje tem 28 mil médicos e médicas espalhadas pelo país. Mais de 95% deles são brasileiros e brasileiras. Sabe por quê? Porque no Mais Médicos lá atrás, a gente não só trouxe médicos para onde faltava, a gente abriu possibilidade para que jovens brasileiros pudessem entrar numa faculdade de medicina, mais cursos, e hoje mais jovens brasileiros se formam e por isso ocupam as vagas dos médicos, para os Mais Médicos em todo o nosso país. Então, presidente, para mim, esse momento da Hemobras é um daqueles momentos que coroa toda a construção do Sistema Único de Saúde, que esse ano faz 35 anos da sua lei orgânica do SUS. Certamente o senhor, que foi o constituinte que criou o SUS, junto com o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, que foi o relator da lei orgânica do SUS em 1990, sabiam da importância do Hemobras, mas talvez não achavam que seria possível, como outros constituintes lá, um dia o Brasil ter Hemobras e produzir essa tecnologia aqui no nosso país. Nós estamos provando que os nossos sonhos são possíveis.
quando a gente persegue, luta, se une, não titubeia diante de qualquer dificuldade. É o S da superação que faz a Hemobras ser a maior fábrica da América Latina de produtos hemoderivados do mundo. Um grande abraço, parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da Hemobras.